Vamos falar sobre apropriação cultural? Muitas discussões se têm visto na internet e nas redes sociais sobre a apropriação cultural, e perguntas como: brancos podem usar tranças e turbantes? Brancos podem cantar rap? Negros, brancos, asiáticos, índios, seja lá qual for sua etnia, podem fazer parte de uma religião que não seja da sua matriz cultural original? Estas são perguntas polêmicas e interessantes de serem discutidas. Antes disso, precisamos conhecer alguns conceitos básicos. O que é cultura? Cultura é todo o conhecimento e costume que caracteriza e compõe uma sociedade. A vestimenta faz parte da cultura de uma sociedade. Por exemplo, enquanto mulheres se vestem da cabeça aos pés com burcas na Arábia Saudita, as norte-americanas usam jeans e camisetas. O idioma também faz parte da cultura. As comidas, os tipos de organizações, rituais, as religiões, os hábitos, tudo compõe a cultura de uma sociedade. Devido à cultura ser composta por vários fatores morais, religiosos e éticos que podem ser diferentes, devemos tomar um grande cuidado quando nos propomos a estudá-la, pois o perigo de cairmos no etnocentrismo é muito grande. E o que é etnocentrismo? Etnocentrismo é um conceito antropológico definido como a visão de alguém que considera seu grupo étnico ou cultural o centro de tudo. Logo, o considera mais importante e mais valioso do que outras culturas. Essa visão pode levar a radicalismos, como a ideia de superioridade ariana dos nazistas. Portanto, para fugir da possibilidade desses problemas, os sociólogos e antropólogos adotam uma posição de relativismo cultural, que é a ideia de que não podemos julgar outras sociedades com base em nossos próprios valores. O indivíduo também entra na nossa discussão, pois ele é o ator da cultura. É ele quem faz e aprecia a cultura, simultaneamente. O indivíduo é o resultante da escolha individual, da cultura e da sociedade. Para entendermos a complexidade do tema, devemos ter em mente também o conceito de indústria cultural. Indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, é o termo usado para designar o modo de fazer cultura de massa, a partir da lógica de produção industrial. Significa que se passou a produzir arte e fazer uso da cultura com a única finalidade do lucro, oferecendo produtos que promovem uma satisfação compensatória e efêmera, que agrada aos indivíduos. Ela impõe-se sobre estes, submetendo-os ao seu monopólio e tornando-os acríticos, já que seus produtos são adquiridos consensualmente. No fundo, toda a produção artística e cultural fica padronizada, e não há espaço para o novo. Um elemento que está diretamente ligado ao conceito de indústria cultural é o da estratificação social. Quem toma conta do mercado industrial e cultural nas sociedades? A classe dominante. Ou seja, existe uma relação de produção versus consumo entre as classes que, quando analisamos, vemos que o monopólio da produção cultural se encontra na mão daqueles que possuem o monopólio econômico da sociedade. Ou seja, só existe produção majoritária daquilo que a classe dominante acha relevante como cultura. E o que acontece com isso? As culturas minoritárias são excluídas de acordo com a dominação que a indústria cultural exerce, pois a cultura diferente é vista como errada, feia e de mau gosto em comparação à cultura da classe dominante. Entretanto, vivemos em um mundo onde a luta por representatividade entre as classes é constante, principalmente contra aquelas que se impõem como melhores e mais evoluídas que as outras. Isso gera um comportamento de resistência e de valorização das culturas fora dos padrões da indústria cultural. Como um movimento de um grupo, o posicionamento reverso à indústria cultural gera novas formas de se viver e de se ver o mundo, trazendo novos estilos para as sociedades globalizadas. E para não ficar para trás, a indústria cultural busca se apropriar desses movimentos, com o intuito de gerar lucro e permanecer como dominante perante as influências na sociedade. Com isso, chegamos à apropriação cultural. Ela se dá quando a cultura de um povo é reproduzida sem o devido respeito à sua origem, tentando excluir os aspectos culturais de um grupo minoritário e muitas vezes marginalizado
trazendo a ideia de que esse aspecto cultural faz parte da cultura dominante, o que muitas vezes causa a perca de significado e simbologia desses elementos perante toda a sociedade. Perca essa que seria de grande retrocesso para as culturas que lutam para se estabelecer perante a cultura hegemônica. Agora vamos ao caso que mais causa polêmica nas redes sociais. Usar turbantes, dreads ou tranças é apropriação cultural? A origem do turbante é desconhecida, mas sabemos que ele é muito usado na Índia, em Bangladesh, no Oriente Médio, no norte e no leste da África, como ornamento de símbolo religioso. No caso da África, devido à sua história onde vários africanos foram escravizados, os turbantes representam um símbolo de resistência contra a cultura ocidental europeia, predominante nos países aos quais eram levados. No caso dos dreads, seu uso é tão antigo que é praticamente impossível achar sua origem. Indícios históricos remontam o início do uso dos dreads no período paleolítico da história. Sabemos que seu uso extensivo, na atualidade, iniciou-se com o movimento Rastafari, pois, por motivos religiosos, os Rastafaris não penteiam nem cortam os cabelos. Na Etiópia, os sacerdotes cristãos coptas usam os dreads há centenas de anos. A estética dos dreads foge drasticamente dos padrões ocidentais de beleza, e por isso foi hostilizada por um longo período de tempo, assim como continua sendo hostilizada até hoje por parte da sociedade. Entretanto, a aceitação dos dreads em ambientes ditos alternativos. Representativos da contracultura, os dreads passaram a ser mais bem vistos pela sociedade, o que acabou tornando-o objeto da apropriação da indústria da moda. Apropriação esta que não leva em conta os preceitos religiosos e só está à venda por uma tendência do mercado da moda. Outro exemplo de apropriação cultural foi a condenação de John Olof pela venda de obras ditas aborígenes australianas, mas que na verdade eram feitas por artistas que nada tinham a ver com os aborígenes, e seus significados divergiam totalmente da arte realizada por tal povo. Aí você se pergunta: então não podemos usar elementos de outras culturas? E como fica o mundo globalizado? Com a globalização, observamos 3 processos culturais: a aculturação, a assimilação e a transculturação. A aculturação é quando um grupo aprende a se manter economicamente em uma outra matriz cultural. E um exemplo disso é quando um grupo de imigrantes vão para outros países e aprendem a língua local, com necessidade de se comunicar. A assimilação é quando um grupo se mescla à matriz cultural e perde sua identidade. Um exemplo de assimilação cultural é a cultura romana. Na cultura romana, temos assimilação de vários povos dominados por eles, como, por exemplo, o povo etrusco. A mitologia grego-romana também é um exemplo de assimilação cultural. A transculturação é quando 2 culturas criam uma faixa de transição que mescla as 2 características. Um exemplo disso é o povo japonês do Brasil. Logo, a mensagem que tentamos passar com esse curto vídeo é que desde que o uso de elementos simbólicos de outras culturas sejam usadas de forma consciente dos seus significados políticos e religiosos, e sem a tentativa de colonização cultural por parte da cultura dominante, o uso desses elementos é construtivo para a sociedade. O problema está no momento que houver capitalização cultural, com a tentativa de negar a questão histórica da cultura, destruindo toda a diversidade e relativismo, empobrecendo o debate e construindo posicionamentos etnocêntricos prejudiciais à sociedade.